Olá, está começando o Jornal da Facom. Eu sou Emanuele Cerdeira. E eu sou Priscila Martins. Esta é uma edição especial sobre o papel da comunicação na luta contra a emergência climática. O tema foi debatido no Encontro Regional de Comunicação da Facom na UFJF. Nossa equipe traz para você a cobertura completa do evento. Mais ainda, os efeitos da crise ambiental e ações de sustentabilidade. O aquecimento global atinge índices alarmantes e acende sinal de alerta. Relatório da ONU aponta que, além do aumento das temperaturas registrado no último ano, a população enfrenta ciclones tropicais, tornados e secas. Apesar dos efeitos, pesquisa encomendada pela Telius ao Datafolha afirma que 34% dos brasileiros não sabem o que são mudanças climáticas e 7% se considera mal informados sobre esse tema. É nesse contexto que a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora realiza o 22º ERECOM, que convidou o público a refletir sobre o papel da mídia diante dos desafios ambientais e sociais da atualidade. O debate aconteceu no momento que o Brasil cedia a COP30, um encontro anual que reúne líderes mundiais, cientistas e ONGs para discutir sobre a mudança do clima. Durante o ERECOM, foram apresentadas reflexões sobre o papel da comunicação diante dos desafios climáticos. Durante o evento, especialistas e estudantes destacaram como a informação pode se tornar uma ferramenta de transformação social e ambiental. A palestra tem como tema principal comunicação como agente de mudança, rumo à COP30, que aborda o papel pedagógico dos veículos midiáticos no combate à crise climática. Um dos grandes papéis que eu acho da comunicação é contar das coisas que estão acontecendo num lugar que a gente não tem como saber que eles estão acontecendo. Mas mais importante eu acho que esse é um grande papel da comunicação e do jornalismo, é conectar os pontos. Porque muito do que está acontecendo hoje, climaticamente no planeta, é complexo, é muito complexo para entender. Então esse é um grande papel, é conectar e fazer traduzir uma coisa que é às vezes grande demais e complexa demais. Mas que se a gente conecta, a gente vai chegar quase sempre em coisas que o indivíduo, eu e você, podemos mudar cotidianamente na nossa vida. Os alunos participaram ativamente do ERECOM, demonstrando engajamento e interesse nas reflexões sobre o papel transformador da comunicação. O encontro de comunicação como o ERECOM ele pode auxiliar na questão da crise climática porque ele ajuda a mobilizar e a passar conscientização para os comunicadores de como levar esse assunto às pessoas, porque eu acredito que grande parte da mídia hoje não sabe trabalhar corretamente a questão do meio ambiente, das consequências que pode gerar, não ter esse cuidado com a questão toda de aquecimento global, efeito estufa, do desmatamento, do descarte de lixo, da questão industrial. E o ERECOM ele vem para justamente trazer esse assunto, abordar ele e ajudar nós comunicadores que às vezes temos essa barreira. A comunicação ele é base de tudo, ainda mais nessa questão voltada para o clima, que é uma tônica hoje do planeta, né? Que o planeta vem enfrentando diversos problemas relacionados a isso e muita gente não sabe nem falar um pouco sobre, né? A iniciativa reforça a importância da comunicação como ferramenta de mobilização social e política rumo ao COP30, unindo informação e transformação. Além das negociações formais sobre a emergência climática, a COP30 levanta um debate essencial: como aproximar a população das decisões que afetam diretamente o futuro do planeta? A 30ª Conferência de Clima da ONU acontece pela primeira vez em Belém, no Pará. Serão 2 semanas decisivas para a ação global contra as mudanças climáticas. Essa ação traz um grande impacto no futuro da população. Natan Barros é professor e pesquisador na UFJF e marca presença na COP30. Dias antes, no ERECOM, ele participou de um talk show com o tema Futuros Possíveis, encarando os desafios. Está cada vez mais difícil a gente continuar com perspectiva futura da forma como a gente interage com o planeta, né? Dessa forma não dá mais para a gente ter a vida que a gente tem hoje. Então esse fórum, e eu fico muito feliz que ele aconteça no Brasil esse ano, que é um ano que pode vir a ser um ano de mudança. Esse fórum, então, ele tem a possibilidade de oferecer ações concretas de enfrentamento dessas crises climáticas. Existem soluções
para as mudanças e para essa crise climática que a gente está observando. Na minha opinião, essa mudança passa por mudanças pessoais, por mudanças na sociedade e por mudanças políticas, né? Então, eu acho que é muito importante nós, como indivíduos, termos voz e exigir que os nossos representantes falem pelo ambiente, não pelos grandes poluidores, não. Então, cada vez mais, eu acho que é importante que a gente tenha ações individuais, ações de sociedade e também ações políticas para que a gente consiga, de fato, enfrentar essa crise climática que assola o nosso planeta. A crise climática já é uma realidade no nosso dia a dia, mas nem sempre nós temos consciência de como ela nos afeta e de como participar dessa conversa. Enquanto as redes sociais moldam hábitos e opiniões, cresce a pergunta: como transformar o debate climático em uma conversa pública nas redes capaz de gerar mudança? É sobre isso que fala a pesquisa da estudante de jornalismo Clarice Benoni. É uma temática muito atual, mas que não necessariamente ela é tratada nos lugares em que o público jovem está, né? Que é, por exemplo, no TikTok, enfim, no Instagram ou em redes, em plataformas verticais, né? São temáticas muito atuais, mas que são muito tratadas no meio tradicional e a gente não vê tanto disso em outras redes. E eu acho que é muito interessante a gente entender como essa comunicação está sendo feita para a gente entender, de fato, quem a gente está atingindo, né? Porque as questões de emergência climática, elas precisam chegar a todos os níveis da sociedade, para que a gente consiga, de fato, entender que plano de ação está sendo feito e como que a gente pode trabalhar e construir, de fato, uma solução para essas questões. E eu acho que realmente entender como isso está sendo tratado de forma, no que respeita à comunicação, em todas as possibilidades de canal, é, de fato, um passo para a gente conseguir trabalhar isso. 2 pesquisas da UFJF foram apresentadas na COP30, uma coordenada pelo pesquisador Nathan Barros, que fala sobre os impactos climáticos na aquicultura, e o projeto P&D Previsibilidade de Bacias, estruturado pelo pesquisador Celso Bandeira. Os 2 docentes são do Instituto de Ciências Biológicas. A crise climática é uma das maiores preocupações da sociedade atual. E a comunicação tem um papel muito importante no debate dos desafios. Para discutir essas questões, o Erecom promoveu 2 talk shows. No primeiro talk show, especialistas e pesquisadores discutiram sobre como pensar futuros sustentáveis, equilibrando ciência, comunicação e responsabilidade coletiva. Em seguida, teve um segundo talk show que tratou das desigualdades sociais geradas pela crise climática. Ouvir as pessoas, quais são as suas reais necessidades, os conflitos que elas vivenciam, o sofrimento, inclusive a angústia de muitas vezes estar morando num lugar quando chove, né? Será que a minha casa pode desabar ou não? Será que tem um risco aqui de inundação, de escorregamento de terra? Então, assim, são angústias que os sujeitos, né, que as pessoas que vivem em área de risco ambiental atravessam. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, revelou que 8 em cada 10 pessoas em situação de pobreza no mundo estão expostas diretamente a riscos ambientais, como calor extremo, enchentes, secas e poluição. A pesquisa mostra como desigualdade e crise climática se alimentam mutuamente, formando uma armadilha global. O aquecimento global também impacta no fornecimento de energia e pode pesar no bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mantém a bandeira vermelha em novembro. Mas será que as pessoas sabem por que a conta de luz está tão alta? Eu acho que com o aumento da população, principalmente nos bairros, vem crescendo muito. Com isso faz com que a companhia ela jogue um aumento muito grande. Deve ser para cobrar alguma obra que está vindo por aí, né? Com certeza. Nos últimos anos, as mudanças climáticas têm causado impactos cada vez mais visíveis em diversos setores da economia, como a conta de luz. Eventos extremos como secas prolongadas, ondas de calor e tempestades afetam diretamente a produção e distribuição de energia.
Quase 60% da eletricidade consumida no país vem de usinas hidrelétricas. No ano de 2024, o Brasil registrou uma das maiores secas da história. A tendência é que, com o aumento das chuvas nos próximos meses, você tenha aí uma alteração desse quadro. Principalmente esse ano, onde o período de estiagem se estendeu mais. Normalmente as chuvas chegam ali por volta do início de outubro e elas só chegaram agora no início de novembro. Então isso gera esse período maior de estiagem, os rios mais baixos, menor disponibilidade hídrica e, consequentemente, uma maior taxação. Agora já está 220 já. Para 2 pessoas eu acho que aumentou bastante, né? Não fico em computador. O que fica ligado? É televisão, geladeira, essas coisas normais, né? O cenário atual reforça a necessidade de buscar alternativas mais sustentáveis e previsíveis. Agora é importante as pessoas reduzirem o consumo, né? Não gastar energia à toa, não deixar o chuveiro ligado. Até os aparelhos em stand-by gastam energia, banhos mais rápidos. E tem outras alternativas também, como as energias solares, né? Hoje tem várias empresas aí que têm energia por assinatura, que dá uma redução boa no consumo, no valor da conta no final do mês. A estiagem eleva o custo da energia, mas as fortes chuvas que vêm depois trazem novos riscos. Juiz de Fora tem mudanças repentinas no clima e alerta para mais instabilidade. O fim do ano se aproxima e junto dele as altas temperaturas e períodos de chuva intensa. O alto volume de precipitação em pouco tempo é um dos efeitos das mudanças climáticas. No último período chuvoso, que compreende os dias 1º de outubro de 2024 a 13 de abril de 2025, o volume acumulado de chuvas chegou a 1.503,7 milímetros. Isso representa 85,8 milímetros a mais do que o esperado para essa época, de acordo com os dados divulgados pela Defesa Civil. Durante esse período, foi registrado rajadas de vento que chegaram à velocidade de 99,36 km por hora. Essa foi a rajada mais rápida já registrada na história da cidade. Para o período chuvoso de 2025-2026, a expectativa é de que o volume de chuva se mantenha dentro dos padrões ou acima da média esperada para essa época. Então nós tivemos um outubro realmente mais seco que o normal em todo o estado. Tivemos um padrão de transição que começou no final do mês, mas uma vez estabelecido esse padrão de transição, ele persiste. Considerando a previsão climática, nós esperamos que o trimestre novembro a janeiro, tenha chuvas de normal acima da média em todo o estado. Então, que daqui para frente eu tenho as pancadas de chuva recorrentes, que eu tenho a configuração da zona de convergência do Atlântico Sul, aquela banda de nebulosidade que fica parada, mantendo uma região com dias nublados, vários dias nublados e com chuva praticamente contínua. E com a chegada do período das chuvas fortes, a preocupação com os impactos causados por ela também aumenta. No início de novembro, algumas cidades da região já enfrentaram algumas tempestades fortes. Uma das cidades mais impactadas foi de Leopoldina. Em apenas 30 minutos, a cidade registrou 58 milímetros de chuva. De acordo com os dados divulgados pela prefeitura do município, foram identificadas 193 residências destelhadas e 11 imóveis em situação de risco. Nossa nova realidade são os eventos extremos cada vez mais comuns, né? Principalmente eventos relacionados a ondas de calor. E isso é fruto das mudanças climáticas atualmente em curso. Mudanças climáticas essas causadas pelas emissões de dióxido de carbono de origem humana. Isso aí é mais do que comprovado. Ao longo do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela Prefeitura de Juiz de Fora, a Defesa Civil registrou 736 ocorrências de resposta aos desastres causados pela chuva. Além disso, o órgão realizou 1.404 vistorias preventivas. Para tentar minimizar possíveis desastres e danos causados pelas chuvas neste período, a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Defesa Civil, apresentou no dia 10 de outubro o Plano de Contingência para o período chuvoso de 2025-2026, desenvolvido em conjunto com os outros órgãos de segurança pública. E para ficar sabendo dos alertas de chuvas fortes e tempestades que são emitidos pelo INMET, você pode consultar a previsão do tempo através do Google, acompanhar a página da Defesa Civil no Instagram ou receber os avisos no seu celular através do SMS. E a gente tem que levar cada vez mais em consideração tudo que os órgãos oficiais, né, de meteorologia, os sites, né, especializados, os avisos da Defesa Civil, né, têm dado para nós. Temos a oportunidade aí das redes sociais, né, do celular, para receber essas informações
precisamos levar a sério esses avisos, né, e nos prevenirmos contra esses eventos. Para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular, é só mandar um SMS com o CEP da sua residência para o número que está aparecendo na tela. As vozes vindas das comunidades tradicionais ganharam espaço no ERECOM. O painel Vozes da Terra trouxe a reflexão sobre o poder da comunicação na atualidade. Narrativas de resistência foi o tema do dia, com oficinas e palestras voltadas à comunicação, meio ambiente e justiça social. Entre as ações da programação, o painel Vozes da Terra abriu espaço para o diálogo entre a universidade e as comunidades que protagonizam lutas por território e reconhecimento cultural. Para nós estarmos na universidade, nos eventos realizados, é de fundamental importância. Assim a gente faz a batalha das ideias. E estar aqui no espaço da comunicação, para nós tem um peso diferenciado, porque para o Movimento Sem Terra está muito claro que a batalha das ideias hoje é uma das batalhas mais centrais da luta de classe. Então, a gente conseguir ser ouvido e passar o que representa de verdade o nosso projeto é fundamental. Michele Neves, representante do Movimento Sem Terra, trouxe para o centro da discussão o papel político da comunicação e a importância da escuta ativa na construção de uma sociedade mais justa. As discussões levantadas no painel também impactaram os estudantes de comunicação, que tiveram a oportunidade de ouvir experiências reais sobre o uso da mídia como ferramenta de transformação social. Eu achei a palestra muito interessante, muito importante tudo que foi debatido lá. Porque as lideranças que deram essa honra de vir aqui palestrar pra gente são lideranças muito subversivas, que fogem da norma comum, né? Mulheres nessa posição de comando, nessa posição de líderes de comunidades, e que a gente não ouve essas histórias na mídia hegemônica, na mídia tradicional. Então é de extrema importância ter esse espaço, que essas mulheres possam trazer as histórias dela, possam trazer as vivências, porque a função que a gente tem, principalmente como instituição de ensino, é de dar visibilidade para isso, de propagar, para que mais pessoas conheçam e se inspirem por essas histórias. Então é realmente muito inspirador ter contato com essas mulheres, essas lideranças. O painel Vozes da Terra deixou um convite à escuta e ao reconhecimento das diferentes formas de resistência, com uma poesia citada por Michele Neves. A fala da terra. A liberdade da terra não é assunto de lavradores e lavradoras. A liberdade da terra é assunto de todos e todas que se alimentam dos frutos da terra, dos que vivem e sobrevivem do salário, dos que não têm casa, dos que têm só o viaduto, dos que disputam com os ratos os restos nas grandes cidades, dos que são impedidos de ir nas escolas, dos meninos e das meninas de rua, das prostitutas, dos ameaçados pela cólera, dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo têm nome: reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça nossas canções e cante, e reacenda nesse dia a estrela em cada um. E ensinem aos organizadores da morte, e ensinem aos assalariados da morte, que um povo não se mata como não se mata o mar. Que um sonho não se mata, como não se mata o mar. Que a alegria não se mata, como não se mata o mar. Que a esperança não se mata, como não se mata o mar e a sua dança. Pedro Tierra, obrigada, gente. O ERECOM fez um mergulho nas memórias e consequências das tragédias ambientais em Minas Gerais. A palestra Rompendo Barreiras trouxe uma troca de vivências sobre a cobertura de desastres. Participaram dessa conversa os jornalistas Raul Mourão, Maria Otávia Rezende e Marcos Pena, que contaram mais sobre suas vivências na cobertura das tragédias que aconteceram em Minas Gerais. Além disso, também tem um impacto de lembranças, de retirada da paisagem, tem uma relação afetiva que a pessoa tem com a paisagem. É aquele bairro onde morei, aquela mata onde eu costumava ir, a falta de lazer, o rio que eu frequentava.
mesmo que às vezes que a pessoa não tenha o costume de ir, mas que ela veja, é retirada uma paisagem que a pessoa se identifica. 6 anos se passaram da tragédia de Brumadinho, o maior desastre ambiental da história do Brasil. Além de centenas de hectares devastados pela lama e rejeitos, 272 vidas foram perdidas. E Mariana completando 10 anos e poucas ações foram tomadas até hoje. Brumadinho aconteceu em 2019 e a gente também não vê uma resposta da Justiça, é uma resposta muito morosa quando vem. Então acho que é muito importante a gente trazer essa discussão à tona novamente e a gente deixar claro que aquilo que aconteceu não é uma fatalidade. Ao final do evento, os palestrantes também responderam perguntas feitas pelos estudantes e reforçaram a importância de manter viva a memória das tragédias de Mariana e Brumadinho. Eu acho que é um momento muito importante, porque foi um evento que teve um impacto muito grande na memória de muitas pessoas. Então, ter esse evento, falar sobre isso em uma universidade onde a ciência é colocada sempre em primeiro plano, eu acho que é extremamente importante e para frisar a memória e não deixar esse tipo de acontecimento cair no esquecimento. E ainda sobre o desastre em Brumadinho, a jornalista e escritora Daniela Arbex abriu um bate-papo sobre o livro Arrastados. Ela compartilhou detalhes e bastidores da obra que reconstrói a tragédia a partir das vítimas atingidas pelo rompimento da barragem em 2019. A sustentabilidade é tema que atravessa diferentes áreas. Na comunicação, abre um novo campo de trabalho que pode ser estratégico na defesa do meio ambiente. O debate da manhã foi sobre mercado de trabalho e sustentabilidade. O tema da discussão foi a chamada ESG, sobre governança social e ambiental, da sigla em inglês Environmental, Social and Governance. A professora Letícia Americano mediou a atividade com as jornalistas Carmen Calheiros e Mônica Ribeiro, que já trabalharam na área e atuam por uma comunicação que preza pela sustentabilidade. Foram debatidas experiências de trabalho e a atuação da comunicação. A área de meio ambiente, mudança climática, ela só cresce, né? E tem um grande espaço para atuação da comunicação nesse processo. Então, num cenário futuro, a gente vai ter uma ampliação cada vez maior, né, de empresas e de organizações focadas na questão ambiental, ESG, e para a comunicação é um campo em expansão, um campo forte, que acho que é uma possibilidade muito importante para essa geração atual. E o debate provocou a reflexão de como empresas, profissionais e sociedade podem trabalhar de forma equilibrada, minimizando os impactos ao meio ambiente. Há um futuro muito forte, eu vejo, para os jornalistas, né, na comunicação corporativa, na comunicação pública, referente à adoção da sustentabilidade e das práticas ESG no dia a dia da nossa vida, da nossa sociedade. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Cidadãos críticos, cidadãos bem informados, conscientes do seu papel no mundo para atuar nesse universo de sustentabilidade ESG, que não é um modismo, isso não vai passar, isso veio para ficar. Né? E aí a gente tem que saber como lidar com isso da melhor forma para que o nosso propósito de ter um mundo melhor, de fazer as mudanças que a gente acredita, ele de fato aconteça. Você sabia que a UFJF está desenvolvendo um projeto que busca melhorar a forma como o lixo é gerenciado na universidade? Confira na reportagem. O gerenciamento do lixo é sempre um enorme problema para instituições grandes. A produção expressiva de resíduos gera muitos gastos e é comum que o descarte ecologicamente correto cause diversas dúvidas. Por isso, a UFJF desenvolveu o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS, coordenado pela Diretoria de Sustentabilidade e Patrimônio e por uma comissão criada para a elaboração. O projeto garante uma melhor administração do lixo produzido pela universidade. A Diretoria de Sustentabilidade da UFJF trabalha por uma gestão mais sustentável e economicamente viável. A comissão do plano explica como foi o processo de elaboração do projeto. A gente fez uma primeira etapa de pesquisa, avaliando todo o arcabouço legal para subsidiar a elaboração desse plano, todos os instrumentos legais e normas. Fizemos um levantamento de planos de outras instituições de ensino e, dessa forma, a gente elaborou um termo de referência que
melhor se adequou à nossa realidade, à realidade da universidade. A pesquisa inicial foi feita por meio de formulários, enviados por e-mail a todos os membros da universidade. Porém, apenas 220 respostas foram obtidas, o que representa menos de 1% do total. Após a pesquisa, a equipe seguiu para as fases de diagnóstico e prognóstico. Então foi levantado aí quais são as principais tipologias geradas, aonde essas frações, onde esses resíduos são gerados. Entendendo todo esse contexto, essa realidade da universidade, partimos para uma etapa de prognóstico, onde a gente cria estratégias, objetivos, metas, estabelece responsabilidades para a gente ter uma melhoria do gerenciamento dos resíduos na instituição. As mudanças propostas pelo plano buscam tanto a redução na geração de resíduos, quanto o melhor aproveitamento do que é descartado. Devem ser pautados no princípio da prevenção, na não geração. E para aquilo que foi gerado, a gente pensar em reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e, por fim, dispor aquilo que a gente não conseguiu cercar nas etapas anteriores, a gente dispor de forma ambientalmente adequada. Em 2024, a UFJF gerou 107 toneladas de lixo, sendo a maior parte de resíduos comuns. Isso indica a urgência de medidas preventivas para a redução dessa estatística. O plano já está em suas etapas finais e quase pronto para sair do papel. Mas o sucesso do projeto depende da colaboração de todos que frequentam a universidade. O encerramento do ERECOM aconteceu no Jardim Botânico da UFJF, com atividades ao ar livre que uniram conhecimento acadêmico e contato com a natureza. O espaço simbolizou a proposta do evento, aproximar a comunicação da vida cotidiana e inspirar mudanças reais. O Jornal da Facom fica por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima!